Boa noite para você que nos acompanha também pela transmissão. Estamos iniciando mais um estudo. Neste momento, como sempre, nós começamos com uma oração. Então, convido você a fechar seus olhos, onde quer que você esteja, se possível, é claro, e vamos juntos falar com o nosso Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, mais uma vez buscamos a Tua presença e nessa noite queremos ouvir a Tua voz. Fale a nós, muda a nossa vida, que te pedimos por Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos, nós estamos aí numa sequência de estudos. Semana passada nós falamos e revisamos ali o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Fomos versículo a versículo, conseguimos entender o que estava acontecendo, tanto aquela cena litúrgica de adoração do capítulo 4 como do capítulo 5 e o porquê estava acontecendo aquela cena litúrgica. Então hoje nós vamos retomar um pouquinho do capítulo 5 e dar sequência, ok? Então até aqui nós já fizemos uma introdução sobre o Apocalipse, nós já vimos as cartas das igrejas, nós já conseguimos entender a origem do mal, como tudo começou, nós passamos depois para o momento em que nós entendemos o capítulo 4, o capítulo 5, a entronização e o resgate da humanidade, e hoje nós vamos falar sobre o contexto da salvação, ok? Então você que nos acompanha pela transmissão, você é sempre o nosso convidado. Estamos aqui na rua Teherã, número 36, no bairro Glória. Venha estar conosco, e se você deseja participar do chat interativo, onde você pode fazer suas perguntas, onde você pode participar conosco através do Google Meets, basta colocar aí no chat o seu contato e nós vamos enviar o link para você, ok? Então vamos lá, queridos. Começando mais um estudo. Deixa eu já compartilhar aqui. Tem um número que eles podem entrar em contato, viu? O número que vai aparecer lá. Ok, o nosso número já está aí disponível para vocês. Você pode entrar em contato conosco a qualquer momento e nós estaremos ali à disposição para tirar qualquer dúvida ou também para trazer as informações, enviar o material para que você nos acompanhe, ok? Então vamos lá, hoje nós estamos então no nosso guia, então você já consegue acompanhar com a gente aí no guia. Qualquer dúvida você pode nos mandar uma mensagem ou pode só falar aqui no chat e nós daremos a oportunidade para você falar e tiraremos sua dúvida se Deus quiser, ok? Queridos, vamos lá então. Número 5, nós estamos falando aí da ideia do maior resgate. Quando nós falamos em resgate, logo vai vir à nossa mente a ideia de um sequestro. E no estudo passado, quando nós começamos a abordar o capítulo 4 e o capítulo 5, nós conseguimos entender um pouco esse cenário. Quando nós olhamos para o capítulo 4 de Apocalipse, nós vimos ali aquela cena de adoração. Você recorda por que Deus estava sendo glorificado? Então, quando nós olhamos o capítulo 4, nós vamos ver Cristo sendo glorificado porque Ele é Criador, ok? Então nós vimos aqui o versículo 11, por exemplo, dizendo que Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas criaste. Então o capítulo 4, ele dá a introdução da glorificação de Deus, porque Deus é Criador. Agora, no capítulo 5, nós estudamos e vimos que Deus também está sendo glorificado, Cristo está sendo glorificado, porque houve um resgate. No estudo, há 2 estudos atrás, nós falamos sobre a queda da humanidade. Então, uma vez que Adão e Eva cederam ao pecado, a posse ou o domínio dessa terra ficou sobre a jurisdição de Satanás. Então, hoje nós vamos recordar esse pedacinho. Então, quando nós vamos aí no capítulo 5, acompanha aí conosco, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Nós vamos recordar esse comecinho do capítulo 5, eu tive que dar uma acelerada no capítulo 5, porque o nosso tempo ficou curto. Então, vamos lá. Capítulo 5 diz assim: Vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos.
Nós comentamos semana passada que quando João olha para o trono, ele vai ver às vezes Deus Pai e às vezes Deus Filho. Nós vamos ver que os anjos, eles entoam 3 vezes, Santo, 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 porque no trono está o Pai, está o Filho, está o Espírito, ok? Então, nesse momento, João está vendo o Pai sentado no trono, e ele tem um livro, um rolo em sua mão, e ele está selado com 7 selos. Nós também comentamos que a arqueologia nos mostrou que esses documentos que haviam vários selos eram escrituras, eram ali documentos de posse. Uma vez que a pessoa lia a parte dela, ela não ia adiante porque o selo interrompia. Então, cada selo era direcionado a uma pessoa ou a um herdeiro, ok? Versículo 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então vamos lá, se nós estamos falando que este selo é uma escritura, um documento de posse, só poderia romper o selo quem era o herdeiro, quem provava que era ali o titular do documento. Nesse primeiro momento, o anjo fala que ninguém era digno de ter esse documento, ninguém era digno de herdar o domínio da terra. Por quê? Porque o ser humano caiu, perdeu essa posse. Versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, aqui João falando que ele chorava, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Então vamos lá, quando nós vamos para Mateus, nós lembramos daquela cena do cego Bartimeu, e quando ele queria se referir a Jesus, ele falava como? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aqui é uma forma de falar que Cristo era aquele que venceu, e por ele ter pagado o preço, ele era agora digno de receber aquele documento, ok? Então quando nós olhamos, a primeira pergunta diz: na visão do livro selado com 7 selos, por que João chorava? Porque ser humano comum nenhum tinha condições de receber esse documento, de resgatar a humanidade. Porque, como Paulo fala, todos nós nascemos em pecado e todos nós somos pecadores. Então, alguém tinha que pagar o salário do pecado, que era a morte. Então, por isso que quando nós vamos em João 3,16, diz que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então, Cristo vem e apresenta-se como sacrifício vivo, para que eu e você pudéssemos agora, pelos méritos dele, termos uma nova vida. Então você que nos acompanha pela transmissão, meus queridos, olha que amor. Nós vimos no estudo passado, Cristo sai do seu trono de glória, se transforma em uma das suas pequenas criaturas, a menor delas, que é o ser humano, tem uma vida simples, morre de uma forma, de uma grande tortura, uma forma miserável, mas para que eu e você pudéssemos ter hoje a oportunidade de vida eterna. Esse é o preço pago por mim e por você. Então, quando nós vamos na pergunta 2, diz assim: qual foi a boa notícia então que o ancião trouxe a João? Nós lemos o versículo 6, o 5 e o versículo 6 diz assim: então vi no meio do trono, olha que interessante, ele olhou para o trono, primeiro estava Deus, agora ele olha de novo para o trono, está quem?
Então vamos lá. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre o ancião, de pé um cordeiro, como que tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 espíritos enviados de Deus por toda a terra. Então agora ele olha e está lá Cristo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E ele agora se apresenta como digno de receber este livro. Olha o que diz o versículo 9. Versículo 9. Entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por que Cristo poderia tomar a escritura, tomar a posse e abrir os selos? O próprio versículo diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Lembra que Romanos fala de salário. O salário do pecado é morte. Então Cristo literalmente paga o salário, o preço do resgate do ser humano. E ele paga esse preço com a sua própria vida. E esse resgate, ele serve para quais pessoas? Para todas as tribos, línguas, povos e nações. Ou seja, qualquer ser humano, de qualquer etnia, de qualquer classe social, de qualquer lugar no mundo, que aceitar o sacrifício de Cristo, ele tem salvação. Então, Cristo se sacrificou por todos os seres humanos, para que todos tivessem oportunidade. E Paulo fala que esse sacrifício foi bonito porque Paulo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então, meu amigo, você que nos acompanha, não interessa como está a sua vida hoje. Cristo, ele pagou o preço para que hoje você tivesse uma nova vida. Então não interessa quais pecados você tenha praticado até aqui. Se hoje você abrir o seu coração a Cristo e buscar uma vida nova, hoje Cristo tem remissão para mim e para você. Ok? Então vamos lá. Agora, pergunta 4. Quando o cordeiro foi morto? Lembra que nos primeiros estudos nós falamos que houve uma batalha no céu, Satanás e seus anjos foram expulsos, e de repente, em algum momento da história, essa batalha veio aqui para a terra, através de Satanás tentando Adão e Eva. A Bíblia não deixa para a gente quanto tempo levou depois da criação para a queda do homem. Mas nós vamos entender quando foi que Cristo foi morto pelo ser humano, para redimir o ser humano. Vamos lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Bem? Então, quando o cordeiro foi morto, diz assim: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo. Quando nós vamos para o livro História da Redenção, há um comentário muito interessante. Depois eu recomendo você fazer a leitura desse livro, de uma escritora americana chamada Ellen White. Ele traz uma ilustração muito interessante. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender como que foi a criação. Quando Deus se propõe a criar o homem, para que houvesse amor, o homem precisava de ter o quê? Quando eu falo homem, ser humano. Qual que é a única característica que mostra que nós podemos amar? Liberdade. Direito de escolha. Só ama quem tem liberdade. Livre-arbítrio. Se você coloca uma arma na cabeça de alguém e fala: ou você casa comigo ou você morre, essa pessoa está amando? Não tem escolha. É pressão.
Quando Cristo cria a humanidade, ele cria a humanidade com o livre-arbítrio. Se havia livre-arbítrio, havia a possibilidade de pecar? Sim. Se havia... Olá, Rita, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos aí na pergunta 4, pode ir acompanhando com a gente. Então, se havia a possibilidade de pecar, Cristo tinha que trazer o que junto com isso? A solução. Vamos lá. Se há a possibilidade da morte, eu tenho que agora, ou do pecado, eu tenho que trazer a solução para este problema. E aí nós vamos ver que Cristo, ele entra com a solução já lá no momento da criação. Então, quando eles estavam reunidos em um momento da história do mundo, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem criar o ser humano e criar seres que pudessem adorar em espírito e em verdade, com amor, eles já sabiam que o ser humano poderia cair. Se o ser humano poderia cair, Cristo já lá no início já trouxe o plano do resgate. Por isso que Apocalipse fala que Cristo foi morto desde a fundação. Porque ele já se coloca como resgatador antes mesmo que o homem fosse criado ou viesse a cair. Então, quando nós olhamos isso, não é Cristo falando assim, não, eu vou criar, eu sei que eles vão cair, então eu já vou colocar aqui o remédio. Não é essa a ideia. Nós estamos numa criação perfeita, Deus criando seres perfeitos, mas ele tem o plano A e o plano B. O plano A é, nunca precisarei passar por isso, porque a humanidade não vai se entregar ao mal. Plano B, caso Adão e Eva caem, eu já vou me sacrificar. E é interessante porque quando Cristo explica agora o plano da redenção para os anjos, ali eles não conseguem entender essa cena. Como que Deus iria sair do seu trono, iria encarnar um bebezinho humilde, sensível, fraco, iria passar por todas as debilidades que nós passamos como ser humano, porque Cristo, nessa terra, ele era totalmente humano. Então, Cristo teve fome como eu e você, Cristo teve sede como eu e você, Cristo foi um bebê inocente, precisou que Maria ensinasse a ler, falar, comer. Cristo passou por todas as fases que eu e você passamos. Quando criança, provavelmente por várias vezes, Cristo se machucou, tropeçou, machucou o dedão, o joelho, assim como eu e você. Então, Cristo passou por todas essas fases como qualquer ser humano. Qual que é a única diferença? E nós tivemos um comentário aqui, talvez você não consiga escutar, a nossa amiga disse que Cristo não era mau, então, desobediente. Então, qual que era a única diferença? Cristo, ele veio como Adão e Eva. Ele não tinha natureza pecaminosa. Então, aquela propensão que a gente tem para o mal, isso Cristo não teve. Então, quando Cristo tinha uma oportunidade de pecado, quando surgia uma tentação ou surgia uma oportunidade de fazer algo errado, Cristo não tinha algo dentro dele que falava, vai, isso é bom, vamos fazer. Cristo ele conseguia friamente analisar a situação, sim ou não, ok? Ele não tinha algo dentro dele que o puxasse para o mal, mas ele tinha liberdade para pecar se assim o quisesse. Ele não era livre. Cristo era um ser humano. Então, Cristo poderia muito bem ter pecado. Sabia, mas ele também era humano. Se Cristo não pudesse pecar,
não faria sentido Satanás tentá-lo. Satanás se apresenta para tentar a Cristo justamente porque Jesus poderia pecar. Ele era um ser humano, assim como eu e você. Ele tinha amor, ele tinha paixão, compaixão, como diz o texto bíblico. Ele irou. O texto não fala que ele se irou? E se ele tivesse pecado? O que aconteceria se ele fosse? Então vamos lá. A Bíblia fala que o salário do pecado era o quê? Morte. Então, se Cristo, a pergunta foi feita e se Jesus tivesse pecado, o que iria acontecer conosco? Estaríamos eternamente condenados à morte. Esse mundo nunca mais teria solução. Ia chegar o momento que ele iria se destruir. Só comentou aí, falando de redenção, e que Jesus apresentou para Jesus, plano de redenção, que Jesus apresentou para os anjos. Onde que está falando isso? Então vamos lá. Eu comentei que no livro História da Redenção nós vamos ter mais detalhes. Isso. Mas não fala aqui na Bíblia. No contexto bíblico nós vamos ter esse momento falando que Cristo foi moço desde a fundação do mundo. E quando nós vamos para Apocalipse 12, que nós lemos, nós vamos ver que lá no começo houve uma batalha no céu. Ou seja, essa batalha foi antes da criação do ser humano. Então você tem, vamos colocar assim, uma linha do tempo. Em um momento da história, a Bíblia não fala se pós a queda ou antes da queda, estava lá a hóstia angelical, Isaías e Ezequiel, que nós lemos no estudo número 4. Um anjo perfeito permitiu que o orgulho crescesse e ele desejou o céu. Aí fala que esse anjo provocou uma revolta. Só um minutinho, deixa eu só aceitar mais um convidado. César, você levantou a mão, eu já vou te dar a oportunidade de fala, deixa eu só responder essa pergunta, ok? Já pode até abrir o seu áudio para você fazer a sua pergunta. Então vamos lá. Então, neste momento, Satanás faz uma revolta e ele é expulso. Aí a Bíblia já traz uma informação para a gente. Quando nós vamos para Gênesis 1 e João, Evangelho de João 1, vai falar que no princípio Deus criou os céus e a terra. João vai falar que no princípio era o verbo, e esse verbo era Cristo, e ele foi o agente da criação. Gênesis 1:3 vai falar que o Espírito Santo estava ali parando, ou seja, já vai para o momento da criação. Neste meio termo da criação, você vai ver já o plano da redenção ativo. Quando que a gente entende esse plano da redenção? Você vai ver que já na queda, assim que o ser humano cai, qual que foi o remédio que Cristo trouxe para o homem que estava nu? Matou um animal para pegar a pele e cobrir. Não é um animal qualquer, ele mata que animal? Um cordeiro. Cordeiro. Quando Caim e Abel vão fazer sacrifício, qual animal que é pedido? Um cordeiro. Por quê? Para levar Cristo Jesus. Porque eles já entenderam o plano da redenção. O plano da redenção já existia. O plano da redenção já existia, mas ele não foi explícito assim. Foi falado dessa forma, igual você está falando aí. Apresentado através de cordeiros, símbolos, usando uma simbologia que chegasse a Jesus. Isso. Mas quando eu falo assim, ele foi apresentado em símbolos, é porque foi mostrado de forma clara para Adão, Eva, Caim e Abel, por que era aquilo. Não é à toa que quando Caim traz o melhor do campo, não é aceito. Não é porque Deus falou assim, você não sabia, né? Então, não, isso aí eu não aceito. A Bíblia deixa bem clara que Deus não toma ninguém inocente por culpado. Então, o ato de Caim levar legumes e frutas foi um ato de rebeldia contra aquilo que Cristo já havia dito que era para ser feito.
Não foi alguém que foi desavisado. Não, eu não sabia. Deus pediu um sacrifício, só que ele não explicou. Então um levou um e o outro levou o outro, porque cada um... Não foi isso. O texto bíblico já deixa bem claro que ele sabia o que ele estava fazendo. Ele só não quis fazer o que Deus pediu. Quis obedecer. Ele desobedeceu. Por isso que Deus fala com ele assim: olha, se você proceder bem, você não vai ser aceito. Então calma aí. Quer dizer que se eu proceder bem, se eu fizer aquilo que foi pedido que eu fizesse. Só que Caim, ele ilustra justamente o sentimento de Satanás. Porque ele faz o que ele queria fazer, não o que Deus pediu. Então, o contexto bíblico, ele não vai dar essas datas para a gente. Como eu falei, a gente não sabe quanto tempo foi. Mas o texto deixa bem claro que o sacrifício de Cristo, esse plano para a redenção, ele foi estabelecido antes da criação. Porque para criar seres humanos livres, assim como os anjos eram livres, você já tinha que ter um plano de resgate caso acontecesse o mal. Ok? César, você tem uma pergunta? Pode fazer para a gente? Eu tenho uma pergunta, pastor. Eu estava pensando aqui, né, sobre a natureza de Jesus. Você comentou aí que Jesus ele era 100% humano, só que ele não tinha tendência para o pecado. Bom, então, aí sobre isso aí, minha dúvida é o seguinte, né? Jesus, eu já li lá no Desejado, lá que ele tem uma parte que ele fala assim: conheço as vossas dores, né? Eu também chorei. Vai falando, né? Aí, Sim. Assim, algumas coisas assim, eu imagino que para Jesus seria simples, né? Por exemplo, eu não comer carne de porco. Né? Mas, por exemplo, Jesus, Deus, né? Deus ele não tem gênero, assim, não é homem nem mulher. Né? Mas Jesus, quando veio para a Terra, ele adotou o gênero masculino. Então, como é que funcionava isso aí com Jesus, né? Com relação por exemplo, a questão amorosa? Como é que funcionava isso aí? Porque, e outra também, né? Sendo Jesus assim, perfeito, assim, para ele seria mais fácil do que para nós, seres humanos, né? Então, no julgamento de Deus, ele considera esse peso também? Não sei se deu para entender meu pergunta. Ok, então vamos lá. Para você que acompanha a gente na transmissão, foi feita a seguinte pergunta: no contexto de Cristo, na encarnação, primeiro ele veio no gênero masculino, ele teria atração ou envolvimento pelo sexo oposto, pela mulher? O segundo ponto, já que ele veio como ser perfeito, para ele seria mais fácil não resistir ao pecado? Então são duas perguntas e eu vou responder as duas. Vamos lá. A primeira parte: quando nós falamos que Cristo veio como homem, como ser humano e no sexo masculino, por quê? Porque você já tinha todo o simbolismo, a tipologia que está sendo feita desde o início. Então, por isso que, por exemplo, você não tinha em Israel mulher sacerdotisa. Por quê? Porque o sacerdote era um símbolo do Cristo. Por que para o sacrifício de perdão de pecados, o holocausto em específico, você não poderia sacrificar o animal fêmea, e era só o cordeiro, porque simbolizava Jesus. Você tinha outros sacrifícios, por exemplo, você tinha libação, que você apresentava frutas, cereais, nas festas das primícias, mas para perdão de pecados, o holocausto era só o cordeiro, porque era um símbolo de Jesus, ok? Então, imagina assim, quando Cristo vem a essa terra, como falou, ele era plenamente humano, mas ele sabia e tinha convicção de que ele era o Filho de Deus, que ele veio aqui para uma missão. Então, quando Cristo olhava para todas as outras pessoas, ele enxergava o ser humano como seu filho. Entende? Então, o amor de Cristo por qualquer outro ser humano, seja homem ou seja mulher, é o amor de um pai para com um filho. Ele era o Criador. Então, quando Cristo olhava para o ser humano, ele não tinha aquela atração como é normal nossa. Por quê? É um pai olhando para um filho, como de um adulto, um ser humano saudável mentalmente, ele não vai olhar para o seu filho, para a sua filha e ter atração,
Porque ele tem um amor de pai. Ele morre pelo filho. Ele se sacrifica ao máximo pelo filho. Mas é aquele amor que ele dá tudo que ele tem pelo filho. Mas é um amor de pai para filho. E o segundo ponto, quando nós falamos assim, que Cristo era perfeito, era mais fácil, essa é uma analogia um pouquinho equivocada. Por quê? Cristo ele foi perfeito justamente porque ele não cedeu. Mas ele foi igualmente tentado, ou podemos colocar que ele foi até mais tentado do que Adão e Eva. Porque Satanás sabia que se Cristo vencesse, toda a humanidade venceria e o seu fim estaria decretado. Então você pode ver que Satanás ele apertou ainda mais a Cristo. Ele o tempo todo queria fustigar Cristo. E é tanto que a cena da morte de Cristo foi horrível. Historiadores mostram que várias pessoas morriam só nas chicotadas. Cristo suportou tudo isso até um ponto que o corpo físico não deu conta de carregar o madeiro, teve que vir alguém carregar a cruz para ele. Mostra que ele foi totalmente humano. Então, a possibilidade de Cristo pecar era totalmente real. Ele não pecou porque ele escolheu ser fiel. A diferença era que ele era igualzinho a Adão e Eva. Ele não tinha natureza pecaminosa. Então ele mostra para nós que Adão e Eva tinham totais condições de resistir ao pecado, resistir ao que Satanás propôs. Ok? Deu para esclarecer, César? Pastor? Eu acho que entendi, né? Mas no caso, assim, ele era tentado, mas uma fraqueza. Jesus não tinha fraqueza, né? Mas, por exemplo, essa parte da atração, não teve como o diabo tentar ele, porque, igual você falou, ele olhava as pessoas como filho, né? Mas talvez, eu acho que a tentação maior seria aquela no deserto, né? Que ele fala dos reis, dos riquezas. Ele foi tentado como todo ser humano. Todo ser humano tem o seu ponto fraco. Alguns é a riqueza, alguns é o poder, alguns é a gula. Então, Satanás ele vai testando a Cristo em vários aspectos. A principal, talvez, que ele tentou a Cristo é a certeza do seu ministério. Ele começa, se você é o Filho de Deus, será que você não está ficando doido? Não? Será que isso não é coisa da sua cabeça? Será que você não está sendo pretensioso demais? Como que você pode se dizer filho de Deus? O que o céu fez para mostrar que você é o filho de Deus? Que sinal você pode trazer? Então você vai ver que Satanás sempre tentou Cristo ali de alguma forma. Eu busco exatamente viver o evangelismo onde eu trabalho, porque quando a gente está vivendo esse evangelismo, a gente não consegue dar oportunidade para tendências ao pecado. E eu creio que Cristo, da mesma forma, como ele era 100% conectado em cuidar e salvar pessoas, mesmo ele tendo o corpo de homem, tendo as mesmas possibilidades de pecar em função de ter nascido homem, ele assim não fazia, até mesmo porque, como o Senhor disse, ele primeiro sabia da missão dele, e como ele não desligava, não perdia esse foco, não havia espaço para pecar na vida dele. Sim. O texto bíblico, e aí o próprio Jesus diz, em Evangelho de João capítulo 15, se vocês permanecerem em mim. Jesus vai falar em João 14 que eu e o Pai somos um. Em qual contexto? Nós estamos o tempo todo ligados. Ele sabia, ele fala assim, o que eu faço, eu não faço de mim, eu faço do poder do Pai. É o Pai que faz e me dá poder e eu faço. Ou seja, Cristo sabia que para ele vencer Satanás, não era algo que estava dentro dele, porque ele era humano. Neste momento ele abre mão de toda a divindade. Então ele dependia totalmente da conexão com o Pai e com o Espírito. E essa conexão era tão grande que ele chega a falar que ele e o Pai eram um. E aí ele vai fazer esse mesmo convite para a gente. Ele vai falar que se nós decidimos ser um com Deus, temos uma comunhão tão grande, ele fala assim, olha, vocês viram as obras que eu fiz? Vocês vão fazer coisas ainda muito maiores. Porque o meu tempo aqui foi restrito. Mas se vocês estiverem em comunhão com Deus, vocês vão fazer coisas grandiosas. Queridos, quantas pessoas Cristo ressuscitou?
Quantas só o apóstolo Paulo ressuscitou? Chegou o momento que o texto fala que aquela mulher com problema de fluxo de sangue, ela toca na orla da veste de Jesus e ela fica curada. O texto bíblico vai falar que as pessoas pegavam os lenços, as roupas de Paulo e levavam aos doentes, e só de levar a roupa de Paulo e tocar, as pessoas ficavam curadas. Então percebe que a questão é a conexão com Deus. Essa mesma conexão Deus oferece para mim e para você, ok? Dando sequência então, porque o nosso tempo está voando, pergunta de número 5. O Cordeiro então morreu por nossos pecados. Agora, o que é pecado? Então vamos lá, em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, deixa sua Bíblia marcada em Apocalipse, depois nós vamos voltar. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Amém? Espero que você tenha encontrado, acompanhe também na sua Bíblia. Olha o que João diz: todo aquele que pratica pecado transgride a lei. Por quê? Pecado é a transgressão da lei. Então vamos lá. A Bíblia é bem clara. Qualquer que transgride a lei está cometendo pecado. Que lei é essa? A própria Bíblia apresenta para a gente. Quando nós vamos para Êxodo, ali nós temos a lei de Deus. Quando nós vamos para Levíticos 11, ali nós temos parte da lei de Deus. Quando nós vamos para o Sermão da Montanha, nós temos Cristo ali trazendo a lei de Deus. Então a Bíblia o tempo todo ela está ali nos mostrando o caminho a seguir. Então Jesus trouxe orientações claras para a gente de como nós vamos lidar com a adoração ao Pai. Se nós pegarmos Êxodo 20, os 4 primeiros mandamentos estão totalmente relacionados à adoração a Deus. Deus vai falar como nós vamos lidar com o ser humano. Se nós pegarmos os 6 próximos mandamentos, é totalmente direcionado ao relacionamento com o próximo. Se nós Se nós pegarmos o texto de Levíticos, nós vamos ver ali que Deus nos fala como nós devemos cuidar do nosso corpo, o que é, o que não é alimento. Paulo vai falar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, daquilo que os nossos olhos contemplam, que os nossos ouvidos ouvem. Paulo vai falar que nós somos transformados pela contemplação, ou seja, para o bem ou para o mal. Aquilo que eu contemplo, aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, o ambiente que eu estou, ele vai estar contribuindo para que eu esteja conectado direto com o Pai ou que eu esteja conectado com Satanás. Ok? 6ª pergunta, então: que promessa Jesus fez aos fiéis? Voltemos lá para Apocalipse, então. Agora, Apocalipse no capítulo 2. Porque você pode estar pensando, nossa, mas é pesado, é difícil. Mas, queridos, o texto bíblico diz que é Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Não é que é difícil, é eu abrir o meu coração e dizer: Senhor, pode tirar isso de mim, pode arrancar esse desejo. Se nós fizermos essa oração, Deus muda o nosso gosto, Deus muda a nossa mente e nós vamos tendo poder para vencer as tentações. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para ser dispostos à prova. Vocês terão tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, nós vivemos num mundo do grande conflito. Nós vimos isso no estudo 4. Mas Deus tem uma promessa maravilhosa para nós. Se nós formos fiéis, se nós buscarmos lutar contra o mal, se nós permitirmos que Deus mude o nosso coração, nós vamos receber a coroa da justiça. Agora, o que eu preciso fazer para ser salvo? Atos 16, versículo 31. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 31. Cristo diz assim:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, eu preciso acreditar. E amigo, olha para mim aqui, um instante. Deixa eu ser sincero com você. Eu não vou dar voltinhas. Quando nós falamos em acreditar, infelizmente, nós temos na nossa cultura o senso de que acreditar é só professar da boca para fora. Não, eu creio em Deus. Eu acredito em Deus. Amigo, a Bíblia diz que Satanás crê. Ele crê e treme. Então, qual que é a diferença? A Bíblia vai mostrar, e Jesus diz assim: se me amares, guardareis os meus mandamentos. A Bíblia vai trabalhar com a ideia de que crer me leva à ação. Então, se eu falo, eu creio em Deus, essa crença tem que me levar a buscar a conhecer esse Deus e a ter atitudes que mostram que eu sou filho de Deus. Se essa crença não me leva a uma ação, essa crença é falsa. Isso é apenas crendice, não faz sentido na minha vida. Então, crer em Deus me leva a agir da forma que Deus nos pede. Agora nós podemos perguntar, então, como que o meu pecado é cancelado? Eu acredito em Deus. Qual que é o próximo passo? O que acontece comigo? Atos capítulo 3, versículo 19, traz para a gente. E diz assim: arrependei-vos e convertei para que sejam cancelados os vossos pecados. Percebe? O próprio livro de Atos fala assim, quem crer em Cristo vai ser salvo. Então eu acreditei. O que eu tenho que fazer então? Então eu vou arrepender, eu vou abandonar, eu vou reconhecer que aquilo que eu fazia era errado. E agora eu vou converter, eu vou mudar de vida, eu vou mudar de direção. Então olha para mim, meu querido. Como eu disse no início, não importa qual pecado você tenha cometido. Não importa se foi roubo, assassinato, se é um pecado de origem sexual, se é uma simples mentira, se é ser uma pessoa que provoca maldades, não interessa. Não interessa qual pecado nós tenhamos cometido. A Bíblia diz que se nós nos arrependermos, Deus vai nos perdoar. Se nós nos converter, ou seja, se eu abandonar, eu tenho a oportunidade da vida eterna, porque Cristo pagou o preço pela minha e pela sua salvação. Então hoje, o que nós devemos fazer? 1 João capítulo 1, versículo 9, o nosso tempo está esgotando. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Então, além de Deus nos perdoar, Ele nos purifica, Ele nos dá uma nova mente. Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai falar que nós devemos apresentar a nosso Deus um culto racional, que é a transformação da nossa mente, através do poder do Espírito Santo. O que acontece, então, quando alguém aceita Jesus? 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que agora se fizeram novas. Então, amigo, você que nos acompanha pela transmissão, se alguma vez você já ouviu a frase, o que importa é o seu coração. Jesus não está ligando para o que você faz, Ele quer o seu coração. Saiba que essa é a maior mentira que Satanás tem usado para levar pessoas para a morte eterna. Amigo, não existe amor sem prova. E a maior prova que nós podemos dar para Cristo, que nós o amamos,
é sendo obediente. O próprio texto diz: se nós estamos com Cristo, nós somos nova criatura. E para finalizar, o que Deus espera de mim e de você hoje? Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Queridos, Deus tem um convite para nós nessa noite. Que Deus está falando: filho, vem. Não importa o que você fez aqui, vem como você está. E quando nós vamos a Cristo, Ele nos transforma em uma nova criatura. Esse que é o chamado de Cristo para mim e para você. Ele está dizendo que se nós somos hoje a presença dEle, Ele tem poder para nos transformar em uma nova pessoa. Esse é o Evangelho que Cristo apresenta. Um Cristo que morreu por nós antes mesmo que nós viéssemos a existir, porque Ele já estava disposto a se sacrificar por mim e por você. E é o mesmo Deus que, como nós lemos, disse: eis que eu venho e venho sem demora. Nós estamos aqui estudando o Apocalipse. E o Apocalipse está mostrando para nós que em breve Cristo vai retornar. Então nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Que nessa noite você se decida ao lado de Jesus. Se esse é o seu desejo, aonde você estiver nesse momento, pare um instante, eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós entendemos nessa noite que o Senhor já pagou o preço para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E que o Senhor espera que cada um de nós, que dizemos crer em Ti, que nós possamos ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida restaurada. Por isso, Senhor, opere em nós o Teu querer, Teu efetuar. Nos ajude a ter repulsa pelo mal, pelo pecado. Nos ajude a reconhecer os nossos pecados, a pedir perdão por eles e a trilhar uma nova vida, a nos converter das nossas más ações. Dê-nos a força e nos direcione, é o que te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, que Deus te abençoe, que você possa estar cada dia mais firme nos caminhos do Senhor. Oi, alguém tem uma pergunta? Não. E você é nosso convidado. Você não pode perder o nosso próximo estudo, porque semana que vem nós vamos voltar ao Apocalipse verso a verso e nós vamos para o capítulo 6 e nós vamos entender os 7 selos. Você é nosso convidado, que Deus te abençoe. Te aguardamos no nosso próximo encontro. Um abraço.